Boa Tô sim, noite, tudo bem? tô Está me ouvindo. ouvindo bem? Ótimo. Aham. Estou num lugar meio barulhento, mas acho que o fone dá uma Ah, meu Deus do abafada céu. aí. Eu tô ouvindo direitinho. Quero desde já te agradecer. Eurípides já vai se apresentar. Eurípides, tá num dia super agitado, mas honrou aqui o compromisso com a gente. Então, muito obrigada, amigo. Espero que a gente consiga conversar, né, de maneira que dê para todo mundo entender. Mas desde já quero te agradecer demais. Fica à vontade, já se apresenta e a gente já vai começar a conversar. Vamos lá. Eu que agradeço. Você sabe quando você chama, eu venho, sim. Conheci o seu curso tem acho que um ano e meio mais ou menos, e estava na minha lista de prioridades aí para fazer, né? O pessoal sabe que eu sou fissurado em tudo que fala de modulação intestinal, de microbiota, e sou um eterno estudante, quero morrer assim. Para quem não me conhece do seu público, o meu perfil, Papo de Reto, tem o intuito de divulgar a questão dos problemas intestinais. Começou com o intuito do câncer coloretal, que não era tão divulgado, mas depois foi abrindo o leque. A partir do momento que eu fui aprofundando nesses temas, fui apaixonando, né? Eu atuo na coloproctologia há mais de 10 anos, na gastroenterologia funcional tem um ano e meio, sou professor de duas faculdades de medicina na área de gastroenterologia, de cirurgia, não deixei de operar, e eterno estudante, e caiu, né, coincidiu com o fato de recentemente eu estar fechando aí um outro ciclo, que é a pós de medicina integrativa, que eu estou fazendo aqui em Uberlândia, com a doutora Clarissa, que é uma sumidade na área. Quem é médico integrativo sabe quem é ela. E para vincular o nosso nome ao nome dela, ela é bem criteriosa com a pós, com quem entra na pós dela. Então, não ia ser diferente ao sair da pós dela. Então, estou na semana final da pós-graduação dela, que foram um ano e meio, bem puxados, e vai ter prova no final. Então, nossa turma está bem oriçada aí, estudando em equipe, Aham. para realmente honrar, né? Que ela é presidente da Academia Internacional de Medicina Integrativa, tem vínculo aí com grandes nomes, como o pessoal que estuda a longevidade, estuda os telômeros. O próprio Fazano é do ciclo de amizades dela, que ela Que quer trazer legal. no Brasil aí, é, num congresso para conversar com a gente. E estou aqui na correria estudando, a família veio junto, que nós vamos abrir nossa clínica de medicina integrativa em Uhum. Mineiros, Goiás, e a esposa veio para Aham. estagiar lá, né? Então ela está mais Entendi. light, está mais tranquila, não tem que estudar Uhum. tanto, quer só acompanhar. Agora eu não, estou pesado aí nos estudos, mas não deixei de vir aqui para Muito prestigiar minha obrigada, amiga. amigo. Os projetos dela aqui são excelentes, os projetos. Eu assino embaixo, eu respaldo. E Vamos, bora lá, vamos vamos falar que um vamos pouquinho desse começar falando tema. desse tema, que é um tema que para muitas pessoas ainda é um tema até desconhecido, eu diria, né? Principalmente no contexto da prática clínica. E é exatamente por isso que eu coloquei, porque eventualmente eu ainda recebo dúvidas nesse sentido. E não teria melhor pessoa para também, né, esclarecer essas dúvidas que não fosse você aqui me ajudando nesse tema. Então vamos começar, amigo, falando qual seria a definição, né? Embora seja muito sugestivo o próprio termo, mas qual seria a definição, né? O que seria o transplante fecal, o transplante de microbiota? Tá. O pessoal entender, eu sou um xereta, na verdade, esse, esse foi o tema da minha TCC Legal. desse curso. Então, eu fiz um Uhum. levantamento atual e teve um grupo de alunos também que interessou em fazer a TCC de conclusão de medicina, só que falaram mais do Sim, Clostridium difficile, sim. que é a maior indicação. Então, levantamos o que tem de novo nisso, o que está acontecendo aí pelo mundo. Então, nada mais é do que um transplante de um tecido, porque as fezes são consideradas tecido, porque tem função,
tem metabólitos, tem células ativas ali dentro do tecido fecal. Então, partiu-se do pressuposto de que eu transplantando microbiota de alguém saudável, eu consigo replicar alguns estados de saúde, e isso tem se confirmado em alguns casos, né, que nós vamos pincelar mais para frente, mas em suma é igual a doação de sangue, se você for pôr dessa forma, que também é um tecido. E dessa forma a gente está trocando a microbiota dessa pessoa por uma microbiota de alguém saudável, alguém que tem alguma patologia que beneficiaria com isso. Porque nada mais é do que um transplante in natura de probióticos. Vamos pôr dessa forma? Que as pessoas vão entender mais profundamente, de forma que a indústria ainda não conseguiu colocar em comprimidos alguns elementos que vêm junto desse tecido mais in natura, que não sobrevive ali dentro da cápsula, né? Não forma o germezinho, o grãozinho. Então, provavelmente, está aí o segredo do sucesso do transplante de microbiota em muitos casos. Sim, com certeza. E, amigo, me fala uma coisa. Uma pergunta que eu recebo bastante em relação a esse tema é quais são os riscos, né, para esse procedimento? Existem riscos? Quais são os riscos? E quais são os critérios para que o médico, né, possa sugerir esse tipo de procedimento? Vamos lá. Riscos tem, como qualquer risco envolvido com tecido biológico. Então, tem que selecionar doadores, de forma que eu pesquise as principais doenças infectoparasitárias, HIV, doença de Chagas, sífilis. Não é nada diferente de quem já doou sangue e sabe aquelas perguntinhas que fazem. Então, o doador tem que ser muito bem selecionado. Atualmente, no Brasil, se faz com aparentados. Por algum motivo, ainda não se aceita muito o doador que não é aparentado. Já existe uma empresa particular que está fazendo essa seleção, que está vendendo essa microbiota aí, já está no mercado. Então, esse é o futuro. Então, as contraindicações seriam mais ou menos essa. Pensando em indicações, que a literatura mais respalda é aquele paciente que tem uma infecção pelo Clostridium difficile. São pacientes que usou cronicamente antibióticos por qualquer tipo de patologia, pode causar a seleção desse germe, e tenta-se fazer a terapia antimicrobiana, e o nome dele já diz, né? Ele é difícil de matar, realmente. Então, a terapia antibiótica, a literatura fala que é 20% a 30% de êxito de tratamento. Então, associado à probiótica, o que você quiser, você chega no máximo a 30% de cura, contra já comprovados 90% de cura do transplante de microbiota fecal. Então, isso já está sacramentado, o CRM já aceita, lá nos Estados Unidos o FDA já aceita também. Então, tudo que está fora disso, por exemplo, já existe protocolos para autismo, já existe protocolos para síndrome do intestino irritável. Tudo isso entra para aqueles pacientes refratários ao tratamento tradicional, que não melhore com as medidas terapêuticas que a gente muito bem aprende aí no curso de modulação da Lígia. Não melhorando, aí sim eu lanço mão do transplante de microbiota fecal, porém, como um protocolo ainda de pesquisa. O paciente assina termo de consentimento, o médico tem que se respaldar de toda forma, e sim, tem que estar vinculado a uma indicação médica. Uma coisa interessante que você comentou, e que é o que eu ia te perguntar, aqui no Brasil, isso já é uma realidade, e em quais locais a gente consegue perceber isso como uma realidade já na prática clínica? Então, eu tenho pacientes que até me procuram perguntando se eu não faço já, né? Ainda não tem nada. Agora, com essa empresa particular vendendo o produto pronto, porque se você congelar, ele dura aí uns 15 a 30 dias,
mantendo as mesmas propriedades, eu acho que vai começar a ter uma disseminação maior e a gente conseguir fazer, através de protocolos bem estabelecidos, e alguns serviços particulares. Porém, atualmente no Brasil, só se faz no Einstein e só se faz no UFMG, em Minas. Os demais que fazem, que eu já sei que já fizeram, foram totalmente experimentais e estamos correndo atrás de uma legislação para isso. É um dos tópicos que eu coloquei na TCC, como que está essa regulamentação. Ainda aqui no Brasil está respaldado sob a jurisdição internacional por não ter uma jurisdição Entendi. local. Nossa, interessante, eu não sabia em relação a isso, essa parte do respaldo, né? Tá, o respaldo vem de fora porque a gente ainda não tem esse respaldo aqui dentro, né? Mas já existe um movimento nesse sentido, pelo que eu entendi. Existe. Esses dois locais, eu acho que no Einstein é cobrado, tá? É um valor até elevado, né? Mas na UFMG é gratuito, é um protocolo de pesquisa vinculado a alguns pesquisadores de lá, e que provavelmente disso vai nascer alguma legislação aí pra gente. Então, é realmente tudo muito novo, né? Novidade, só que o transplante fecal é histórico. Então, a gente pesquisando, a gente vê que o pessoal na China antiga chamava de sopa amarela, e fazia para recuperar aqueles pacientes que tinham diarreia, que não melhorava com nada, pacientes que tinham uma doença relacionada aos camelos, os árabes também faziam a sopa amarela como um transplante, só que eles bebem, né? Era algo in natura o negócio, era mais trash. Hoje em dia tem a via de administração por cápsulas, que você consegue não ver, né? Não sentir isso, nem cheiro, né? Sabor, nem cheiro. Tem um que é por via sonda nasoenteral, só que o paciente vê o líquido descendo, então alguns pacientes não suportam aquilo ali. Tem outros que é por via, aí sim, é o mais convencional, e creio que é o que é feito no Einstein e na UFMG, que é via colonoscopia. E eu acho que dentro do que é proposto, é o ideal, porque você faz um preparo de cólon para colonoscopia, então você limpa aquela microbiota que está desequilibrada e introduz um colonoscópio, vai ali próximo à válvula iliocecal, despeja o líquido ali e vem retirando, despejando o restante para ver se aquela flora nova, né, se fixe naquele tecido ali e se prolifere de forma a suprimir a flora do receptor. Para o Clostridium difficile, já se percebe até 4 anos com sintomatologia. Nas outras patologias ainda não tem nada definido. Já teve pacientes com melhora de resistência insulínica, porém você tem que ficar repetindo o transplante. Se o paciente não mudar hábitos, não associar isso, o que a gente fala muito, que você fala no seu curso, não é uma pílula mágica, né? Tem que vir todo um preparo de terreno biológico ali, porque senão você vai jogar dinheiro fora mais uma vez, assim como ocorre com probióticos, se você não mudar hábitos, você está gastando dinheiro à toa, porque você parou os probióticos, a sua assinatura da microbiota volta a ser o que era anteriormente, se você manter os velhos hábitos. Amigo, nesse contexto, né, de indicações clínicas que a gente tem hoje, você já comentou, a primeira, né, que objetivou ali cada vez mais estudar em relação a essa intervenção foi exatamente a infecção por Clostridium difficile. Mas quais são hoje, com base em tudo que você fez de revisão da literatura mais atual, quais são hoje as indicações já sugeridas para esse tipo de procedimento? Hoje, depois do Clostridium difficile, uma das indicações que tem mais estudos são as doenças inflamatórias intestinais, só que os resultados ainda são bem controversos, precisa
precisa de um estudo mais padronizado ou fazer um guarda-chuva de meta-análises aí para entender melhor o que está acontecendo. Depois disso, vem as doenças funcionais do aparelho digestivo refratárias ao tratamento tradicional. Depois vem obesidade, síndrome metabólica e autismo, já está figurando aí entre as possibilidades de melhoras terapêuticas. Com muitos casos, aí sim, relatos de casos de melhoras substanciais desses pacientes, óbvio que envolvendo tudo que a gente aprende no seu curso ali, relacionado a mudanças de hábitos, estilo de vida, probióticos, prebióticos, quando indicados. Modulação de estresse, né? Tem que melhorar o estilo de vida como um todo. Os principais trabalhos que a gente tem, terreno biológico, os principais trabalhos que a gente tem, o maior nível de evidência científica seria pela metodologia que você comentou, né? Que seria pela colonoscopia, né? Sim. E os estudos que existem comprovam que por colonoscopia, quando você repete o exame para ver se ainda tem material genético daquela bactéria que você implantou, por colonoscopia se mostrou mais eficaz na fixação. Porque você já está pondo em loco, né? Sim, faz sentido, né? Se a gente for pensar, está passando ali no local. Mas esses outros estudos que você comentou, a gente tem trabalhos com essa parte de encapsulados para essa parte do transplante, ou são estudos de não tão alto nível de evidência? Ainda tem alto nível de evidência, porém tem vários bons resultados. E a vantagem é, se você fizer via cápsula, você pode fazer várias vezes. Sim. Não é igual a colonoscopia, que tem um preparo, tem todo um risco incluso ali, mas ainda não se sabe dose, igual os probióticos, para saber qual uma dose efetiva de quantas cápsulas por dia, por quanto tempo, para ter o resultado mais duradouro. E esses ainda vão sair todos aí. Perfeito. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a essa questão da dose. Eu fiquei pensando nisso, né? A parte das cápsulas. Quanto de cápsulas, né? Para, de fato, sugerir ali que houve um transplante efetivo, né? Dessa microbiota. Mas, no caso do método mais convencional, existe ali uma quantidade de amostra que vai ser transplantada? Existe um padrão para isso? Vamos lá. Atualmente, quando se faz por colonoscopia ou por sondas nasoentéricas, você pega o material fecal do doador. Eles preferem que o doador vá na clínica para evacuar ali, né, para que eles peguem praticamente in natura. Eles filtram tudo aquilo ali para tirar resíduos, tirar restos de fibras, mistura com soro, bota alguns compostos ali para alimentar essa microbiota para ela sobreviver, né? Mais ou menos igual você pegar uma amostra aí para fazer estudo do material fecal e aplicam em algumas horas depois disso acontecer. Então o doador e o receptor vão ao mesmo tempo no local e já faz feito aquilo ali. Então é praticamente o conteúdo evacuatório de uma evacuação de uma pessoa saudável. Eu creio que por isso, por comprimido, ainda não se chegou a consenso e ainda não se padronizou, que eu acho que precisa ser muito comprimido, né, para ter o mesmo sucesso e para que chegue viável lá embaixo. Com certeza, também, né? Eu imagino que deva ser muito comprimido mesmo. Não, super interessante. O plano de saúde não cobre, né, até então, né? Mais ou menos assim o custo, amigo, é algo muito elevado? Pensando no contexto particular, né? Porque a gente tem um contexto de pesquisa, onde a pessoa ela pode fazer parte ali de um grupo de pesquisa e etc. Mas não sendo pesquisa, estando ali no contexto de investir, né, no procedimento, é algo muito oneroso? Vamos lá. Em contexto de pesquisa, aí você tem que se cadastrar, tem que assinar vários termos,
que ir para Belo Horizonte, porque só faz lá. Agora, eu cheguei a pesquisar, já tem pacientes meus que pesquisaram uma média de 10 a 12 mil reais. O investimento. Então, ainda está salgado, ainda não acessível, mas assim que se popularizar, eu creio que o preço cai. E assim que essa empresa tiver o produto in natura, porque às vezes é difícil preparar o produto, envolve vários profissionais, aí provavelmente você vai pagar o preço do produto, o preço da implantação ali. Perfeito. Provavelmente barateia um pouco mais. Amiga, eu vou liberar agora os comentários, e aí quem tiver alguma dúvida, imagino que tem vários profissionais aqui da área de saúde, vou liberar os comentários agora. Gente, quem quiser perguntar alguma coisa para o Eurípides em relação a esse procedimento ou outras dúvidas, né, que eventualmente possa ter, que o Eurípides ou eu possamos contribuir, já manda aqui, né, porque o Eurípides está num restaurante. Foi maravilhoso. Não, muito obrigada, amigo, por ter honrado. Assim, eu sei que tá confuso aí teu dia, mas muito obrigada. Eu não vou tomar muito seu tempo. Vou abrir agora para o pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, já pergunta aqui, tá liberado nos comentários. E assim, enquanto a gente vê se alguém vai perguntar alguma coisa, uma outra pergunta que eu queria te fazer, agora no contexto mais amplo, como é que hoje, para você, ter esse conhecimento na área de microbioma, microbiota intestinal, estratégias, né, para modular tudo isso, faz diferença nos resultados clínicos dos teus pacientes? Quanto você percebeu de diferença desde que você, de fato, começou a implementar isso? E como é para você trabalhar com microbiota intestinal na tua prática clínica, no teu contexto de atendimento? São duas perguntas. Eu, há uns 3 anos atrás, consultório cheio, colonoscopia, fazendo cirurgia, mas sabe quando o paciente entra e senta na sua frente? Na época atendia convênio, então não tinha como dar a atenção que eu queria dar para o paciente. Sabe quando você vai ficando frustrado de que você podia fazer mais por aquela pessoa? E eu sabia, só pela pessoa começar a falar comigo, eu sabia que isso aí vai melhorar 40%, isso vai melhorar 60%. Isso ia me frustrando, tá? E, na época, tive que ser autodidata, correr atrás de cursos, né, que me mostrava o caminho das pedras, bons profissionais para começar a pesquisar, separar o joio do trigo. Então, eu posso falar tranquilamente aqui para profissionais da área da saúde que estão aqui, se você está na mesma situação que eu, seja nutricionista, seja médico, seja psicólogo, seja, a gente, né, você faz parte de uma equipe multidisciplinar, o curso da LIGE vai te dar esse embasamento inicial que você precisa para depois abrir o seu leque, né, para depois pesquisar, aprofundar. Os próprios profissionais que ela chama para dar aula no curso dela, e eu tive a honra de ser chamado para dar aula em um dos cursos, já te guia nessa mundo de informações que tem por aí. Porque senão você acaba investindo muito dinheiro em algo que vai te dar pouco retorno. Então, em termos de custo-benefício, o curso da LIGE é maravilhoso. Obrigada. Um leque de possibilidades. E não, a gente não precisa rasgar seda, tem que falar a verdade mesmo. E dentro do curso dela, tem outros mini cursos que, se for do seu interesse, da sua área de atuação, não, eu quero aprofundar em LoFDMAP. Ela tem lá dentro para você aprofundar. Então, faz o curso dela, que vai te abrir um novo mundo, e daí para frente... Oh, meu Deus, vou até pensar que é combinado. Não, sério, muito obrigada, de verdade. Eu fico feliz de poder contribuir. É muito legal ter a possibilidade de aprender com outros profissionais da área de saúde. O Eurípides, ele participou do maior programa que a gente tem, né? Que é o Programa Avançado de Modulação Intestinal. Lá a gente tem vários módulos. A gente diz que o programa ele é um curso com vários outros cursos dentro dele, né?
E é muito legal porque tem vários profissionais da área de saúde que vêm agregando com as suas experiências. E como a gente tem várias clínicas dentro desse programa, cada um, né, vai se achando ali na clínica que tem a ver com o seu nicho, né, com o seu atendimento. Então eu fico muito feliz, assim, porque é exatamente essa troca que faz com que a gente tenha a possibilidade de evoluir também nesse conhecimento e na aplicabilidade, né, desse conhecimento. Porque, na verdade, a gente troca experiência também. Então, obrigada pelas palavras. A Lige sabe que eu tenho uma equipe multidisciplinar. Então, eu tenho diversos nutricionistas que eu indico para os meus pacientes. E é óbvio que eles têm que falar a mesma língua que eu. Se eu mandar para um nutricionista que vai mandar o cara comer, vamos pôr assim o português correto, não, substitui arroz normal por arroz integral, faz isso, faz aquilo, pão integral, sim, pode sim. Não vai estar falando a mesma língua que eu. Então, todos os cursos que eu faço, que eu acho que agregam, eu viro para esses nutricionistas que estão do meu lado e falo, você tem que fazer esse curso também. Já indiquei para os 3, 4 nutricionistas que eu mais indico, provavelmente vão fazer parte do seu curso também, mas de forma natural mesmo, por necessidade alinhamento, né? Alinhamento língua, de condutas. Alinhamento de condutas é fundamental, né? Os profissionais eles terem ali aquele mesmo nível de entendimento sobre uma abordagem é importante. Cada um na sua área, mas com o conhecimento, né? Pelo menos fundamentado ali, semelhante. Então, eu acho isso muito importante. Temos aqui várias perguntas. Eu vou começar aqui pela primeira, que foi enviada por uma Nutri, inclusive. Ela pergunta o seguinte, daí pode ser nós dois, mas quem faz colonoscopia precisa suplementar probiótico? Isso aí é uma dúvida interessante. Não tem nenhum estudo grande sobre isso, mas já tem colegas da integrativa que associam a inoculação de probióticos após a realização da colonoscopia. Eu estou retirando o aparelho, então eu posso aproveitar e injetar ali por via no canal de trabalho do colonoscópio. Não existe nada comprovado em literatura, mas com certeza deve surgir alguma coisa falando do benefício, porque se tem benefícios via oral, por que não teria em loco? É algo possível de ser feito e interessante. Eu conversei com o Baracate. Adoro, tem os livros dele. Ele falou para mim que na clínica dele ele faz via enema. No paciente dele que fez colonoscopia recentemente, ele aplica via enema e tem ótimos resultados, né? Mas assim, gente, a colonoscopia em si, depois do preparo, você voltando à alimentação saudável, aquela microbiota volta ao normal em 2, 3 dias. Não precisa se preocupar tanto. Mas pode-se pensar em algum protocolo nesse sentido no futuro. Exatamente. Só complementando o que o Eurípides falou, no contexto da nutrição, obviamente que a gente sabe que tem todo um procedimento de preparo para o exame. E aí, o pós-exame é fundamental, né? Todas as intervenções que a gente vai fazer para tentar otimizar e acelerar a recuperação, inclusive, dessa microbiota, é muito importante. E aí, nessa perspectiva, embora a gente não tenha uma padronização e nenhum consenso em relação a usa ou não usa, vai muito do profissional da área de saúde e da sua análise, né, daquele caso clínico. Então, entra aí a nossa autonomia clínica, o nosso conhecimento e a segurança que a gente vai ter para intervir com determinada estratégia, seja com suplementação de probiótico ou outra estratégia. Não só a suplementação de probiótico, como qualquer outra que a gente eventualmente julgue que se faz necessária, tá? Então, no contexto da nutrição, a gente não tem um consenso e nem um direcionamento específico sobre isso, mas como o Eurípides falou, existe aí, né, algumas sugestões que de fato pode ser benéfico. Embora a gente não tenha um consenso, a prática clínica também pode ser motivada por essa autonomia aí do profissional com análise, né, da clínica do paciente
e a segurança de intervir com aquilo que a gente acredita que vai ser viável para aquele momento, tá? Então, acredito que possa ser sim uma possibilidade, mas precisa sempre ser avaliado no contexto da clínica do paciente quando a gente não tem um consenso, né, acerca de alguma intervenção. Mais uma perguntinha da Luísa aqui, ó. Como é feito esse transplante? É através de comprimidos? Acho que ela chegou um pouquinho depois que você estava revisando, né? Mas acho que é interessante responder novamente. 3 vias, ou via oral, via cápsula, geralmente gastro-resistente. Se essa cápsula abrir no estômago, eu acho que não vai ser muito agradável para o paciente, né? Sonda nasoentérica, com a questão de que o paciente vai ver aquele líquido entrando, porque é transparente, ou com sedação via colonoscopia, são as 3 vias mais utilizadas atualmente. Oral, nasoentérico e no contexto da colonoscopia também é feito. E é a maneira mais tradicional, vamos colocar assim, né? Aqui tem uma outra pergunta. Como são controlados? Muito interessante. Como são controlados os patógenos no transplante fecal? Ainda não se tem esse controle. Então, hoje o que é feito nessa empresa em particular, por exemplo, que está fazendo aqui no Brasil e nas empresas lá fora, você faz um exame de sangue periódico desses doadores, igual o exame do paciente que vai colher, vai doar sangue, então controla aqueles patógenos mais frequentes, porém, se você quer passar um cocô top para o seu paciente, provavelmente vai incluir metabolômica e nutrigenômica do doador. Isso aí já está em voga aí para quem quer fazer um transplante mais controlado, vamos falar assim. Claro. Só que vai encarecer o produto. Né? Então, assim, esses exames de precisão que você acabou de comentar, obviamente, vão encarecer ainda mais o procedimento se a gente for falando numa perspectiva particular. Porque você vai, né, investigar mais, com mais rigor, aquela amostra. Mas, assim, em relação aos exames padrão, num contexto mais simples, vamos dizer assim, de procedimento, não existe uma análise ali microbiológica básica, né? Deve ser feito, né? Sim. Faz o exame, faz o patológico funcional, faz o parasitológico de fezes, faz HIV, sífilis, as hepatites, coprocultura, coprocultura, catocaps para parasitas, esses basicão. Perfeito. Tudo. Outra pergunta aqui, amigo, como está seu tempo? Só para eu me acelerar aqui. Então tá bom. Tranquilo. Ó, a outra pergunta aqui é sobre o doador passa por exames antes ou o material doado é analisado antes do procedimento? É como ele estava falando agora, né? Passa por exames antes, periódicos. Eu acho que, mesmo sendo parente, ele, antes de ir lá para fazer a doação, ele já fez todos esses exames. Se tiver alguma coisa que contraindique, aí é pedido para algum outro doador ir lá. Geralmente, atualmente, são doadores. Então, atualmente, aqui no Brasil, a prioridade, eu diria assim, né? A prioridade ou não, só é feito com aparentados. Tá. No geral, sim. Mas agora já existe banco de fezes de informação. Perfeito. Outra pergunta aqui. Existe incompatibilidade no transplante? Ou seja, tipo rejeição do transplante fecal? Existe isso? Não, o máximo que pode acontecer, se isso ocorrer, é uma diarreia. Aí o paciente vai jogar para fora aquela microbiota ali e está resolvido. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Gislaine colocou... primeiramente, obrigada pelas informações. Por gentileza, há estudos relacionados com a doença celíaca, amigo? Você que fez essa revisão atual agora, recente. Não tem para doença celíaca. Doença celíaca não tem conversa, é tirar glúten. Perfeito. Ponto. Deixa eu ver aqui. Tô descendo aqui para ver se tem mais alguma pergunta aqui. Nossa, entrou um monte de gente, que legal. Acho que foi
foi isso. Acho que a gente conseguiu esclarecer as principais dúvidas aqui da nossa audiência. Quero agradecer demais, amigo, a tua presença. Você quer fazer algum fechamento em relação ao tema? Ou falar alguma coisa antes da gente encerrar? Então, assim, eu sou um curioso, na verdade, tá? Com certeza não esgotei o assunto, tem muita coisa que precisa ser aprofundado. Agradeço aí a primeira Imagina. confiança da Lige de me trazer aqui. Fico até lisonjeado, né? Especialista, posso dizer que sou em intestino, em transplante, sou um grande estudante e quero continuar sendo um eterno estudante de tudo que for ferramenta que percebamos que vai ajudar o paciente. Tá? Por exemplo, fiz um curso de robótica recentemente, porque sei que isso pode ajudar o meu paciente que vai para uma cirurgia. Então, fechar só dizendo muito obrigado a todos que aqui estão, que estou à disposição, sempre que chamar, e pode mandar dúvidas no privado, caso a pessoa tenha ficado com alguma dúvida aí. Se eu não souber responder, eu vou estudar e Olha só, respondo a como seguir. vocês puderam perceber, o Eurípides é um querido, assim, super humilde, maravilhoso, assim, super disponível. Então, eu agradeço demais, amigo, a tua disponibilidade. Muito obrigada por ter aí interrompido o teu momento família, né? E esse momento de estudo também, que você está estudando aí para fazer a certificação aí da tua próxima pós-graduação. Então, muito obrigada de verdade. Quero agradecer toda a audiência, né, que ficou até aqui, o pessoal que mandou as perguntas, e reforçar o convite para o nosso evento principal, Imersão Microbiota na Prática, que começa no dia 23/1. 4 aulas ao vivo, online, gratuitas, para você que é profissional da área de saúde e que quer avançar nesse conhecimento na área de microbioma, modulação intestinal. Esse evento que a gente vai fazer a partir do dia 23, ele vai anteceder a abertura da nova turma do Programa Avançado de Modulação Intestinal, qual o Eurípides é um dos professores convidados e também já deu a grande honra de ser aluno também do programa. Então, se você, né, quiser ter acesso a um conhecimento também super atualizado nessa área de modulação intestinal, participa desse evento gratuito. Serão 4 aulas, no dia 23, 24, 25 e 26. Amanhã, Eurípides, eu vou dar aula ao vivo e gratuita também sobre exame de microbioma na prática clínica. Então, exame de sequenciamento de microbioma, mais uma aula de aquecimento para o nosso evento principal. Então, vou convidar mais uma vez o pessoal para se inscrever nesse evento principal. O link está na bio. Então, se vocês quiserem se inscrever nesse evento, é só acessar o link que está na bio, acessar o www.ligianelloureiro.com.br/imersão. Tudo online, gratuito. Espero todos vocês nesse nosso evento que começa no dia 23/1. E amanhã a gente tem aula no meu canal do YouTube sobre exame de microbioma e mais uma live antes do nosso evento principal acontecer. Muito obrigada, amigo, pela audiência, pela presença, pelo compartilhamento de informações tão preciosas. Obrigada, gente, pela audiência de vocês, pelo carinho. Até a próxima oportunidade. Vou deixar a live gravada aqui e vou compartilhar contigo, amigo, para que você coloque também lá no seu perfil, tá bom? Muito obrigada. Um beijo. Boa noite, gente. Tchau, Eurípides. Obrigada, amigo. Tchau, tchau. Boa noite.